Fala pessoal, tudo bem? Bom, de volta aqui no canal. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? O nosso canal aqui ele fala sobre Excel, sobre dicas, tutoriais, dicas de produtividade aí para você o Excel possa te auxiliar aí no dia a dia. A gente apresenta aqui também planilhas grátis aqui que ficam disponíveis também para vocês baixarem aqui. Só conferir aqui no nosso canal. Então, para quem está chegando agora aí pela primeira vez, eu peço para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, que isso ajuda bastante a gente aqui, tá? Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre formatação condicional. A gente vai trabalhar aqui com 5 opções de formatação condicional hoje. Por que 5? A formatação condicional, a gente tem um mundo aí de opções, né? Quando a gente vem aqui em formatação condicional, se a gente clicar aqui em nova regra, a gente tem diversas opções aqui para trabalhar. Por exemplo, quando a gente clica aqui em formatar células que contenham, eu tenho algumas opções aqui ó, que eu posso explorar. Aqui, primeiros e últimos valores também, apenas os valores ou abaixo, acima da média, valores exclusivos ou duplicados, e também eu posso colocar fórmulas aqui. Mas o foco não vai ser nisso daqui nesse vídeo, tá? O foco desse vídeo é explorar as 5 opções que ele tem, vamos dizer assim, como atalho, tá? Aqui no Excel. Quando você vem na página inicial, quando você clica aqui em formatação condicional, ó, antes de você clicar nesse nova regra, para você conseguir ali escolher o que é mais necessário aí, aplicável à sua necessidade, você tem esses 5 atalhos aqui, né? Que eles já dão aqui algumas opções. A gente vai explorar essas 5 opções deles aqui, o que se trata cada uma delas, ok? Bom, e aqui nesses dois primeiros exemplos, a gente vai usar aqui, ó, regras de realce das células. O que é isso? A gente tem aqui, por exemplo, ó, os alunos com as notas que eles tiraram. Eu quero realçar aqui os alunos que tiraram nota abaixo da média. Qual que é a média? Vamos trabalhar aqui com a média sendo 6, tá? Só deixar aqui, ó, registrado, a média é 6. Então eu quero pintar aqui quais são as notas que estão abaixo de 6. Então, por exemplo, essa e assim por diante. Só que eu não vou ficar pintando aqui uma a uma, né? Selecionando essa daqui também. Eu vou falar para o Excel fazer isso para mim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui toda essa coluna. A gente vai vir aqui na página inicial, em formatação condicional, e vai clicar aqui, ó, regras de realce das células. Então, o que eu quero destacar aqui? As que estão abaixo da média. Então, eu vou colocar aqui, ó, é menor do que. Olha, tá vendo quantas opções a gente tem aqui, ó? É maior do que, está entre. Se eu quisesse que ele destacasse para mim entre 8 e 7, por exemplo, eu iria nessa opção aqui, está entre. É igual a, aqui a gente pode trabalhar com texto, com datas, com valores duplicados e ainda mais regras. Mas como eu falei, senão o vídeo fica muito extenso. Então a gente vai focar nos exemplos aqui para a introdução da formatação condicional. E se vocês quiserem ver alguma dessas opções aqui mais detalhada, comenta aqui que a gente traz para vocês no próximo vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Então voltando aqui, eu quero destacar os itens que estão abaixo da média. Eu vou vir aqui em regras de realce da célula, eu vou vir aqui, ó, é menor do que. Então, eu posso colocar aqui, é menor do que, como a média aqui é 6, então eu vou apagar o 6,4 e vou colocar 6. E aqui eu escolho como que eu quero realçar, em vermelho, em amarelo, em verde, texto vermelho, a borda vermelha, e aqui um formato personalizado, caso eu queira definir a cor de preenchimento, a cor da fonte, a cor da borda, mas vamos focar nessas opções que ele oferece. Vamos colocar aqui amarelo, o preenchimento e o texto amarelo escuro. Quando eu clico aqui e dou OK, ó, automaticamente ele realçou para mim, ó, todos que estão abaixo de 6. Se eu vier aqui nesse onde está 8 e colocar 4,9, ó, ele vai pintar também automático. É isso que eu falo de fazer o Excel trabalhar para você, né? Para você não ter que vir aqui depois manualmente pintar aquele ali que deu uma média baixa, tá? Então ele já está fazendo isso para você, ok? Agora vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Aqui você tem algumas despesas por departamento. Eu quero realçar apenas as despesas acima de R$1.000. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou selecionar todos aqui, vou vir aqui em formatação condicional, regras de realce das células e vou colocar aqui, é maior do que. Aí eu vou colocar aqui, R$1.000. E aqui eu quero que ele destaque para mim de verde. Verde claro e o texto verde escuro. Vou clicar em OK, pronto, ó. Então todas as despesas acima de 1.000 ele destacou para mim. Ah, e se essa daqui fosse 1.001? Ó, ele ia pintar. Se eu colocasse 999, ele não ia pintar.
Então aqui serve para ele já realçar para você, destacar. Isso pode ser aplicado em várias situações, ok? Bom, vamos para o próximo agora. Aqui a gente vai falar sobre a regra de primeiros e últimos, tá? Aqui a gente tem os vendedores e aqui a gente tem os valores que cada um vendeu. Eu quero destacar os primeiros e os últimos vendedores. O que é primeiro e último? Melhor e pior em relação a desempenho, em relação à venda, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar, vou vir aqui em formatação condicional, regras de primeiros e últimos. Aqui eu tenho 10 primeiros itens. Eu sou obrigado a escolher os 10 primeiros? Não. Eu posso vir aqui, clicar em 10 primeiros e aqui definir. Eu quero saber o primeiro só, ou os 2 primeiros. Ou seja, os 2 melhores, o maior número de venda. E esses 2 eu quero que ele pinte para mim de verde. Vou clicar em OK, ó. Então ele destacou os 2 melhores vendedores. Esse, o Henrique, 13.400 e a Ana, 12.500. Agora eu quero destacar os últimos também. Vou fazer a mesma coisa. Posso vir aqui e de novo vir aqui, mas eu posso também fazer o seguinte. Seleciono, venho aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Por quê? Eu pego essa regra aqui dos primeiros que eu tenho, regra duplicada, venho aqui em editar regra, ao invés de primeiros, eu ponho últimos. Então os últimos 2. Só que aí eu teria que vir aqui, ó, e escolher o preenchimento, escolher a fonte, escolher a borda. Mas não, a gente vai escolher o padrão deles mesmo, tá? Então eu vou excluir essa regra aqui que eu dupliquei, vou deixar OK. Selecionei aqui, formatação condicional, regras de primeiros e últimos, e vou escolher aqui, ó, os 10 últimos itens. Aí aquilo, como eu falei, eu não sou obrigado a escolher os 10. Eu posso escolher só os 2. E aí eu vou deixar aqui como vermelho mesmo, tá? Vou clicar em OK e pronto, ó. Ele destacou para mim os 2 últimos vendedores, né, em relação ao ranking de vendas, os 2 piores. E é isso, porque isso é muito importante, tá? As pessoas às vezes associam os últimos e primeiros como os 2 primeiros ou os 2 últimos. Não, é em relação ao resultado, tá? Então ele destacou os 2 melhores resultados, que são os 2 primeiros, e os 2 piores, os 2 últimos resultados, ok? Aqui vocês viram que tem também uma opção de primeiros 10%, últimos 10%, acima da média, abaixo da média. Como eu falei, são várias opções, mas a gente não vai focar em todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas como eu falei, se vocês quiserem que a gente fale mais detalhadamente sobre um item aí que vocês utilizam ou pretendem utilizar no dia a dia, é só deixar aqui nos comentários, ok? Bom, vamos para o próximo agora. Aqui na formatação condicional a gente vai falar sobre a barra de dados. O que é a barra de dados? Aqui a gente tem os funcionários e as unidades que cada um produziu. Eu quero fazer como se fosse um gráfico aqui dessas barras de dados, para que só de olhar eu já sei quem é o que teve a melhor produção. Não preciso ficar olhando no detalhe. Então o que eu faço? Seleciono todos os itens, venho aqui, formatação condicional, barra de dados. Aqui você pode escolher o formato que mais lhe agrada. Aqui ele tem gradiente, né, gradual aqui. Você vê que ele começa, por exemplo, vou pegar qualquer um aqui, ó, que ele começa mais escuro e vem clareando para o final. Então esse aqui é uma opção, né? Aqui, ó, coloquei o verde, coloquei o vermelho, aí é como você preferir. E aqui tem o preenchimento sólido, ó, que aí não é gradual, ele é da mesma cor do começo ao fim, ó. Ele não tem, por exemplo, aqui, ó, você vê que começa escuro e vem ficando claro. Quando a gente escolhe aqui esse sólido, ó, ele é contínuo. Então aqui você pode definir a cor que você quiser e pronto. E aí quando a gente olha aqui, não precisa nem observar muitos números. Só a cor aqui já indica que esse aqui é o melhor. Tá vendo? Esse aqui é o mais... é o que vendeu mais. Ó, a barra dele está mais preenchida. Ó, esse aqui que está 75. Se eu colocar 225, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Então ele já destacou aqui para mim que esse aqui é o que tem maior volume de vendas. Tá vendo? De unidades produzidas. Então só de olhar a gente já consegue identificar quem foi o maior, né? Quem foi que produziu mais e quem foi que produziu menos. No caso aqui o 40. Se eu coloco aqui 15, ó, a barra já vai indicar para mim. Então é uma questão de análise visual mesmo, tá? Então isso aqui a gente está falando da formatação condicional com barra de dados. Agora a gente vai avançar para o próximo aqui, tá? Bom, agora aqui nesse exemplo a gente vai falar sobre a opção de escala de cor. O que a gente tem aqui? Uma pesquisa de satisfação, que os clientes deram uma nota aqui para essa pesquisa de satisfação, ok? Eu quero destacar aqui com uma escala de cor. Então eu vou selecionar isso daqui, vou vir aqui em formatação condicional, escalas de cor. Aqui ele já tem algumas pré-definidas, ó.
escalas de cores verde, escalas de cores branco. Então, o que é esses aqui? Ó? Quando a gente clica aqui, ó, o que ele faz? O valor maior, ele fica no tom mais escuro. Ó. Perceba que o 9,2, 9,8 aqui, ó, ele está num tom mais escuro do que os outros. Se eu colocar aqui esse 3,2, se eu colocasse aqui 10,5, ó, ele está um tom mais escuro, esse aqui um pouco mais claro, esse um pouco mais claro e vem diminuindo, tá? Então, essa escala de cor é como se fosse para a gente ter um termômetro, né? Do que está mais próximo, do que está mais baixo, do que está mais alto. Diferentemente daquela barra de dados ou que a gente define os primeiros e últimos, ele pega todos aqui e a gente pode customizar isso daqui, ó. O que a gente faz? A gente vem aqui em escala de cor, ó. Eu posso colocar colorido, mas aí fica muita cor aqui, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, gerenciar regras. Nessa escala aqui, eu vou excluir uma delas aqui, né? Vou vir aqui em editar. Eu posso colocar aqui, ó, que o mais baixo eu quero um tom de verde. No meio eu quero amarelo. E nos tons mais altos eu quero essa cor aqui, ó. Vou clicar em OK. Olha lá. Então aqui eu sei, ó, que onde está mais vermelho aqui, né? Mais pro vermelho ele está mais escuro, é o maior valor. Onde está mais verde possível, mais claro, é o valor menor. Então essa aqui serve, essa escala de cor, para você conseguir medir isso, né? Quais valores que estão menores, quais valores que estão maiores pelo tom da cor ali, ok? Mas o que eu dou como sugestão para vocês é sempre o seguinte, quando tem muitos itens aqui, né? Então a questão da escala de cor não fica tão legal. Então a escala de cor ela é aplicável mais quando a gente tem menos itens. E aí, o que eu sempre gosto de fazer na escala de cor? Vou selecionar aqui, vou tirar limpar as regras aqui das células selecionadas e vou colocar o seguinte, ó, vou vir aqui, escala de cor, vou escolher esses aqui, ó, por exemplo, escalas de cor branco e verde. O que eu faço? Eu venho aqui na formatação condicional, gerenciar regras, aqui ter sempre duas cores só, onde o mínimo, por exemplo, é branco, vou colocar aqui como branco, ou um cinza claro, tanto faz, e o mais alto, eu vou colocar uma cor escura, pode ser azul, pode ser verde, vamos colocar verde aqui. Vou clicar em OK. Ó, tá vendo que não fica muito legal ainda de ver? De identificar quem é maior, quem é menor. Agora, se a gente tem um item aqui, tem 4 itens, 5, olha a diferença. Vou vir aqui, excluir linha da tabela. Ó, aqui fica bem mais nítido, ó. Quem é maior, quem é menor. Ó. Vou colocar aqui 10,5. Olha lá. Então aqui a gente consegue identificar melhor pelos tons, entendeu? Porque tem poucos itens. Agora, quando a gente tem muitos itens assim, o que eu sempre aconselho vocês, eu vou tirar aqui de novo, é, nesses casos, utilizar a barra de dados mesmo. Você vai conseguir identificar melhor qual que é o maior, qual que é o menor, por esse recurso, tá? Nesse caso da escala de cor, é usado para poucos itens, tá? Quando você tem poucas variáveis, beleza? Agora vamos para o último item ali, que a gente tem como atalho. Aqui o conjunto de ícones. Aqui a gente tem também o acompanhamento de vendas, o valor vendido por cada vendedor aqui. E a gente quer determinar aqui de forma visual, como se fosse um farol, um semáforo, enfim. A gente vai vir aqui, ó, vai selecionar todos os itens, formatação condicional, conjunto de ícones. Aqui a gente tem diversas opções, ó. Aqui, como eu falei para você, de farol, tem setas, tem aqui bolinhas, né, vermelho, amarelo e verde, tem bandeirinhas, ou seja, para medir ali o desempenho de cada um deles, né? Tem esses indicadores, a gente vai pegar aqui, ó, tem questão de classificações, tá vendo? Então a gente tem diversas opções. Para esse caso aqui, a gente vai usar os indicadores, ou seja, quem vendeu mais, quem vendeu menos, quem está ali na média entre eles. Então como que a gente vai definir esses processos aqui? Vou ajustar aqui e vou já mostrar para vocês. Bom, então vamos lá. Vamos escolher aqui, ó. Esse daqui, por exemplo. Ou esse daqui, as bandeirinhas. Aqui, você vê que ele já definiu quem é verde, quem é amarelo, quem é vermelho. Tá, mas com base em quê? Com base num cálculo já padrão dele, né? Então, mas a gente pode alterar esse cálculo aqui, ó. A gente vem aqui em formatação condicional, gerenciar regras. A gente vai clicar aqui e vai editar regra. Ele já tem um cálculo aqui que os valores aqui, né, em percentual, acima de 67% fica verde, entre 67 e 33 amarelos e os menores de 33 fica vermelho. 33% sobre o total, tá?
Só que a gente pode alterar isso aqui, ó. A gente pode vir aqui, ó, ao invés de percentual, colocar número. E aí eu defini. Por exemplo, eu quero que acima de 10 mil, quem vendeu acima de 10 mil fica verde. Então eu vou vir aqui e vou colocar 10 mil. E aí, entre 10 mil, né, menor que 10 mil e 5 mil, fica amarelo. Pronto. Vou clicar em OK. Olha lá. Então todo mundo que vendeu acima de 10 mil, tá verde, ó. Quem vendeu entre 5 e 10 mil, tá amarelo. E quem vendeu abaixo de 10 mil, tá vermelho. Se eu vier aqui agora, eu posso alterar esses ícones também, ó. Vou vir aqui em gerenciar regras, editar regra, eu vou vir aqui, ó. Eu posso substituir aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, ele vai colocar aqui, vou clicar em OK novamente, ó. A mesma coisa. Então o verde é acima de 10 mil, amarelo entre 5 e 10 e os 5 mil abaixo de 5 mil vermelho. Então eu posso, depois de definido, simplesmente vir em gerenciar regra, editar regra e escolher aqui os ícones que eu quero utilizar. Ó. Aqui a questão do semáforo que eu falei. Ó. Vou clicar em OK. Aí, ó. Então quem está verde acima de 10 mil. Vou usar só mais um último exemplo aqui das setinhas. Editar regra. Aqui, ó. As setinhas, ó. Pronto. Setinha para cima vendeu mais que 10 mil. Setinha para o lado está entre 5 e 10. Setinha para baixo está abaixo dos 5 mil. Como se fosse ali as classificações, né, dos critérios para a gente poder medir. Então isso também ele já faz automático. Ó. Se eu pego esse aqui que é 5 mil e coloco 4.550, já ficou aqui, ó, já ficou com a setinha para baixo. Ok? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje para mostrar aqui para vocês apenas alguns dos recursos, né, da formatação condicional. Não dá para se alongar muito mais, porque senão o vídeo fica muito extenso, né? Ele já ficou um pouco longo aqui, mas a gente conseguiu ver pelo menos esses 5 atalhos que já aparecem aqui quando a gente clica em formatação condicional, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar aqui se você quer ver algum itens desses mais detalhado, com outros exemplos que vocês utilizam no dia a dia, ok? Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, que ajuda bastante a gente, e se inscrever no canal também. Ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima.